dia, meus irmãos, graça e paz. Eis que é domingo, dia do Senhor, e eu estou aqui nesse lugar maravilhoso que vocês estão aqui podendo ver ao fundo, nesse dia ventoso, mas esse dia bonito em que o firmamento anuncia as obras do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui no dia de hoje, em vigília com a nossa igreja. A primeira experiência que eu tive nesse sentido, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, ter me trazido até aqui para glorificar o seu nome. Que noite abençoada nós passamos aqui, meu irmão. Como foi bom esse momento de oração, esse momento de reflexão, esse momento de comunhão. Como foi bom, meus irmãos. Foi bom, está sendo bom. Eu agora tirei aqui um tempinho para vir gravar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de amor do Supremo. Vamos ler a palavra de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13º. E desde já eu queria pedir a Deus, Pai, derrama sobre nós a Tua bênção, meu Pai. Pai, perdoa nosso pecado, Pai. Pai, concede a graça, Pai. Concede a iluminação. Pai, permita que a Tua palavra penetre no nosso coração e nos edifique, Pai. Que nos faça crescer no amor, meu Pai. Hoje nós vamos falar sobre o amor, meu Pai. Como nós precisamos de amor, meu Pai. Pai, quebra esse coração de pedra, Pai. Pai, nos torna capaz de amar como o Senhor nos amou, como o Senhor nos ensinou. Pai, usa a minha vida, Pai. Faz de mim um instrumento. Eu sou tão agradecido, o Senhor ter me livrado da morte, meu Pai. O Senhor ter me dado vida, Pai, quando eu não merecia. Quem merecia aquela cruz era eu, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de nós todos, meu Pai. Te peço, Pai, continua provendo o nosso sustento, meu Pai. Pai, cuida de nós como o Senhor sempre tem cuidado, meu Pai. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, meu Pai. Que só pela Tua graça que nós damos um passo na Tua direção, meu Pai. Infelizmente, nós não vamos na Tua direção, meu Pai. Portanto, eu te clamo, meu Pai. Levanta os Teus homens, meu Pai, o Teu povo na Tua direção. Senhor, faz com que a Tua palavra chegue ao coração de quem esteja assistindo esse vídeo, meu Pai. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que derramou o Seu sangue na cruz do Calvário pela nossa salvação, Pai. Eu oro essas coisas te pedindo. O reavivamento, o amor, o perdão e a proteção, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Vou pedir a vocês gentilmente que abram a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13º. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13º. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará,
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A primeira carta aos Coríntios foi escrita no final da visita de Paulo na sua terceira viagem missionária. Após 3 anos estando em Éfeso, Paulo pode ter tido a ajuda de Sóstenes como escrevente. Temos um relato no capítulo 5, no verso 9, de uma outra carta que Paulo teria escrito em resposta a uma carta de Corinto. Mas essa carta foi perdida. Depois disso, mais tarde, Paulo recebeu um outro relatório dos membros de Corinto sobre problemas na igreja. E assim Paulo veio a escrever essa carta que ficou conhecida como a primeira carta aos Coríntios. Naquela época, Corinto era a capital da província de Acaia, abrangia grande parte da antiga Grécia, ao sul da Macedônia, era um centro de comércio e atraía pessoas de todo o Império Romano. A adoração de ídolos dominava a cultura religiosa de Corinto. Havia muitos templos, muitos santuários, e os coríntios tinham a reputação de imorais. Havia rituais de prostituição praticados no templo de Afrodite. E semelhanças com os dias de hoje, meu irmão, seriam coincidências? Paulo organizou a igreja de Corinto, pelas minhas contas, uns 5 anos antes. Ele havia passado 2 anos pregando em Corinto e nesse momento ele já estava 3 anos em Éfeso. A igreja mostrava sinais de desunião e de que algumas crenças pagãs começavam a influenciar a inobservância do evangelho. E a carta de Paulo foi para ajudar com dúvidas e fortalecer os convertidos que tinham dificuldade de abandonar as velhas crenças. Mas o 13º capítulo que nós lemos fala essencialmente da importância do amor. A mensagem de Paulo nos diz claramente que de nada importam quaisquer virtudes ou talentos, nada se compara à importância ao amor. Paulo nos mostra 14 faces do amor. O amor é paciente, gentil, não inveja nem se vangloria. Meus irmãos, amar é ser injustiçado e não retaliar, é dar a outra face, é contar até 10 em pensamento e escolher o amor em vez da ira, é engolir o orgulho, não sucumbir à inveja, não promover nem permitir a divisão, meus irmãos. O amor não é rude, nem é egoísta, nem se irrita facilmente. Como é difícil, né, meus irmãos? Ah, Adão, que herança o Senhor nos deixou. Essa nossa natureza pecaminosa, inimiga de Deus. Quem de nós nunca se irritou por besteira? Quem nunca foi rude em alguma situação, através de atos ou palavras? Quem de nós nunca foi egoísta, se colocando à frente como prioridade por mero egoísmo, que às vezes nem conseguiu enxergar? É osso, meus irmãos, é osso. Como diz aqui em Cabo Frio, é osso. Não fosse a graça de Deus para botar freio nessa nossa maldade, a gente nem identificava o pecado. Só a misericórdia de Deus para nos permitir fugir do pecado, da armadilha do tentador. Eu queria pedir um amém, um glória a Deus por ter inspirado os autores desse livro e nos ter alcançado com a sua palavra redentora, Pai. Um amém por Ele nos ter perdoado, nos tirado da morte e nos ter enchido com o Seu Espírito Santo para que andemos com Ele na obediência ao Senhor, buscando o relacionamento com o nosso Criador. Amém. Obrigado, Pai. O amor é eterno, sempre confia, espera e persevera, permanece firme mesmo em circunstâncias desagradáveis. Já os dons não.
No capítulo 12, Paulo falou sobre os dons espirituais e ministérios. E no 14 ele vai falar sobre o uso de línguas estranhas. Mas nesse capítulo 13, ele falou que o amor é eterno e os dons não. A revelação profética cessou, meus irmãos. Toda a revelação de Deus, até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, está aqui nesse livro. Dons de línguas necessitavam ser disciplinados. E cremos que tiveram seu momento na história, mas cessaram. Dom de conhecimento, por mais importância que tenha, tinha um limite. Mas os dons podem se tornar obsoletos. O amor não. O amor permanecerá atuante até mesmo na eternidade. Eu queria terminar essa reflexão sobre a lição que Paulo nos deixou sobre a importância do amor, lembrando um outro texto em João 13º capítulo, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E assim eu finalizo, meus irmãos, orando mais uma vez a Deus para tirar esse coração de pedra de dentro do meu peito, Pai, para me ensinar, me fazer aprender essa lição de Paulo sobre a importância do amor. Pai, freia a minha natureza pecaminosa, meu Pai. Me torna uma pessoa menos ruim, meu Pai. Continua a tua boa obra, meu Pai. Me usa como instrumento. Pai, eu clamo a Ti, Pai. Faz essa mensagem de amor ecoar nos corações das pessoas que ouvirem a Tua palavra, meu Pai. Usa essa mensagem de amor para quebrantar corações, meu Pai. No Teu tempo, no Kairos, no tempo de Deus, Pai. Usa a Tua palavra no coração de cada um que ouvir essa mensagem, meu Pai. É o que eu te peço e te obedeço, meu Pai. Em nome de Jesus eu clamo pela Tua misericórdia, no perdão dos nossos pecados, Pai, na regeneração da nossa alma, meu Pai. Toma, Pai, toma o Teu povo pela Tua mão direita da misericórdia, meu Pai. Toma o Teu povo de volta, nós estamos aqui clamando por Ti, meu Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, que nós não merecemos, meu Pai. Nós clamamos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que sacrificou pelo nosso pecado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai. Amém e amém. Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.